Reinaldo Azevedo disse que Donald Trump vai ajudar Lula a vencer 2026. Na minha opinião, Lula vai vencer 2026 com Trump, sem Trump, com a ajuda de Trump, sem ajuda. Lula não precisaria de Trump para vencer. Mas Trump daria uma ajuda indireta por conta da postura sabugenta dos bolsonaristas. Lula poderia dizer que a oposição está mais preocupada com interesses estrangeiros do que com interesses nacionais, e ele está defendendo esses interesses nacionais. Trump pode ajudar o Brasil com as suas barreiras tarifárias, porque isso beneficiaria e muito o agronegócio brasileiro, principalmente se Trump colocar lá as barreiras de 30% a 60% de importação, e ele já foi avisado pelos produtores de soja locais que isso pode beneficiar o Brasil. Mas, na minha opinião, a ajuda que Trump dará ao Brasil é justamente com uma filosofia de gastos públicos, olha só, porque Trump falou, eu adoro gastos, e Trump vai imitar políticas que o Lula usa muito no Brasil, políticas de parceria público e privada, principalmente com o setor de tecnologia, que está preparando um grande anúncio bilionário de investimento, mas esse anúncio não sairá sem as garantias e a parceria do governo americano. E você vai colocar nos comentários, você acha que Trump pode ajudar Lula em 2026? Seria uma ajuda indireta? Esse discurso que os bolsonaristas não estão preocupados com a soberania nacional, cola ou não? E Lula é o favorito para vencer 2026? Você acha que ele será o futuro presidente? Se você quer Lula novamente vitorioso, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Reinaldo Azevedo, do UOL, disse que o Donald Trump tende a ajudar o Lula a vencer 2026. Não uma ajuda direta, mas uma ajuda indireta. Porque ficou muito claro, nesses últimos dias, toda a sabugice da oposição bolsonarista. Eles não foram lá nos Estados Unidos para tentarem fazer cooperações internacionais ou para os interesses brasileiros, não. Eles foram lá para lamber o pé do Donald Trump, igual o Bolsonaro que falou I love you Trump na época que ele era presidente. Uma cena patética que reduz o Brasil aos interesses internacionais, mais ou menos como o Javier Milei fez com o Trump. E ele tava lá de novo com aquela pastinha maldita, toda hora aquele cara segura aquela pastinha. Eu detesto quando o Milei aparece com aquela pastinha, mas enfim. Os bolsonaristas, portanto, eles estão dando uma grande oportunidade do Lula falar o seguinte em 2026. Eles são patriotas, se dizem patriotas, mas eles estão mais preocupados em puxar o saco do Donald Trump do que defender os interesses do país. Porque o Lula, na visão do Reinaldo Azevedo, teve uma postura muito correta, respondendo àquela fala do Trump que os Estados Unidos não precisam do Brasil, é o Brasil que precisa dos Estados Unidos. Porque o Lula falou o seguinte, olha, nós queremos paz. E existem outros parceiros comerciais no mundo, se você, Trump, não quer a gente. E aí o Lula citou alguns países, falou da China, falou da Venezuela, outros, dando um recado. Não foi exatamente com essas palavras que o Lula usou, mas, na verdade, o Lula, ele disse isso, tá? Nas entrelinhas, e foi esse o recado do Lula. Mas, na minha opinião, a grande ajuda que o Trump vai dar ao Brasil não é nem com as barreiras tarifárias que podem promover o agronegócio brasileiro, não. Mas sim com a filosofia de governo do Trump, que está sendo muito parecida com a filosofia do Lula, de investimento público. Porque o que aconteceu? Foi anunciado um fundo bilionário para investimento em tecnologia nos Estados Unidos. Uma joint venture, que é uma união de várias empresas. Surgiu uma outra empresa, deu origem a uma outra empresa chamada Stargate. Essa joint venture é composta pela SoftBank, pela Oracle e pela OpenAI, que são empresas de tecnologia, são empresas que investem muito em inteligência artificial. Mais ou menos o que aconteceu quando a Shell e a Cosan fizeram aqui no Brasil a Raízen para a exploração de etanol. Enfim. Essas empresas, cada uma delas vai dar 100 bilhões para que em poucos anos os Estados Unidos possam ser, assim, a vanguarda da exploração tecnológica ou do desenvolvimento tecnológico, aquilo que o Trump está chamando de era de ouro, algo que ele prometeu na campanha, na campanha presidencial no ano passado. Esse investimento visa a construção de data centers, que são centros de processamento de dados.
e principalmente infraestrutura de energia. Esse seria o maior projeto do tipo na história. Esse projeto, pessoal, ele demanda muita energia e muita estrutura. Principalmente porque os data centers, para o processamento de dados na velocidade e no volume que essas super empresas de tecnologia precisam, você precisa ter uma estrutura assim imaginável. Para vocês terem uma ideia, o Hospital Albert Einstein em São Paulo tem um data center, porque eles têm lá a sua própria inteligência artificial, processamento de dados, enfim. Você não consegue entrar na sala do hospital, que tem o data center deles, sem estar agasalhado, de tão frio que é, porque precisa estar refrigerado, caso contrário, você tem um derretimento daqueles computadores, ou daqueles processadores. Então imagina o volume que um chat GPT precisa para processar dados, é muito grande. Só que esse investimento privado não vai vir desacompanhado de investimento público. Porque o Trump falou, eu adoro gastos. Nós temos, claro, que manter ali a nossa dívida controlada para não dar calote, mas o Congresso americano precisa dar mais teto para a nossa dívida, porque eu quero investir. E aí que está a semelhança do Trump com o Lula. Porque o Trump, ele está fazendo uma espécie de parceria público-privado. Como? Vocês vão fazer um investimento bilionário em tecnologia? Vão. Nós também vamos. Quais são as áreas que o Estado pode atuar? É na área de tecnologia? Fazendo o quê? Vocês têm demanda por energia? Então nós vamos fazer campos de energia, nós vamos fazer investimentos em estrutura, campos de construção, enfim, investimentos em estrutura energética e até mesmo na criação de outros data centers. Porque nós vamos fazer essa parceria para nós podermos enfrentar os chineses. É isso que o Trump está fazendo. Ele está mudando um paradigma liberal que não, o Estado tem que se retirar da economia, o Estado tem que deixar as empresas reduzindo os impostos para que elas tenham mais recursos para poder investir. O Trump não está pensando assim, o Trump está pensando igual o Lula. Nós, do Estado, temos que empurrar a economia, ou puxar, como você queira chamar. E aí, você começa a entender certas garantias que o Donald Trump está fazendo com alguns acenos. Como, por exemplo, retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Por quê? Porque quanto mais leis ambientais você tiver, mais difícil é para a construção dessas super obras, principalmente em obras de energia. Se aqui no Brasil você tem energia limpa com as hidrelétricas e já tem um problema ambiental, imagina nos Estados Unidos que você não tem rios caudalosos como o Brasil. Você precisa fazer o quê? Construção de termoelétricas ou energia nuclear. Mas você tem acordos, tratados, leis para reduzir a construção e o consumo desse tipo de energia. Só que o Trump precisa de um investimento rápido para a construção desses supercentros tecnológicos. Então o que ele faz? Eu tiro os Estados Unidos do Acordo de Paris, eu afrouxo as leis ambientais para que a gente possa fazer esse tipo de construção. Para facilitar a construção dessas grandes indústrias, dessas grandes estruturas. É a garantia que Trump está dando para o mercado, principalmente para as Big Techs. E em paralelo a isso, ele retira as leis antitrust, as leis anti-oligopólio. Que são essas leis? Que evitam a compra de empresas maiores comprando empresas menores, formando grandes oligopólios. Como o Elon Musk quer fazer comprando o TIC, que depois tem o TOC. O Trump falou, se o Musk quiser comprar, ele pode comprar, fica à vontade. Só que se ele comprar essa empresa, Musk vai ter em suas mãos as duas das principais ou das maiores redes sociais do mundo. O poder de captação de dados que o Elon Musk vai ter é muito grande. E há uma necessidade de desenvolvimento tecnológico das inteligências artificiais, porque a inteligência artificial ela consegue replicar uma conversa humana, mas ela não consegue replicar a espontaneidade do ser humano. Ela só vai conseguir fazer isso se fizer com a maior absorção de dados. Por isso que não pode haver essas barreiras ou essas regulamentações que os governos querem colocar. Porque a captação, a captura dos dados e o processamento deles fica mais difícil. Então Trump vai pressionar o mundo, junto com as Big Techs, para que as barreiras e as regulamentações possam cair. Para que a captação e o processamento de dados, ou a captura desses dados, possa ser cada vez maior. É isso que está acontecendo. Claro, há uma pressão global muito forte. Porque se Trump e as Big Techs se unirem para fazerem uma pressão global, para derrubar a regulamentação, as Big Techs vão ter força e um crescimento tão grande para peitarem países. Como aconteceu aqui no Brasil, que o Musk tentou peitar o Alexandre de Moraes e ele perdeu.
Só que Musk não tem a mesma força com as suas redes sociais que o Mark Zuckerberg tem. Se Zuckerberg peitar o STF vai bloquear as redes sociais do Zuckerberg? O impacto econômico disso no Brasil é absurdo. Porque as empresas usam as redes sociais, usam o WhatsApp para conversar com o cliente e usam o Facebook e o Instagram para fazer a sua divulgação e captação desses mesmos clientes. Então é um problema. É uma discussão muito interessante e nós estamos agora, mais do que nunca, discutindo o futuro do capitalismo global. E alguns comentaristas políticos ainda não entenderam em que pé que está a discussão entre Trump, Big Techs e o mundo todo e o que pode acontecer no Brasil. E como Trump se assemelha a Lula para promover todas essas políticas usando o Estado como indutor da economia em uma parceria com o setor privado, que é exatamente o que o Lula faz aqui no Brasil.